Ao senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal. Vossa Excelência dispõe de 20 minutos. Senhor presidente, senhoras senadoras, senadores, presidente, venho a essa tribuna depois de uma longa reflexão. O presidente Tancredo Neves disse aqui dessa mesma tribuna que os homens públicos devem saber ouvir a voz rouca das ruas. Recolhe-se hoje no Brasil inteiro uma visão muito negativa em relação ao Supremo Tribunal Federal e ao governo que aí está. E isso não é bom nem para a justiça e nem para o sistema democrático. O excesso de personalismo e de exposição pública de alguns eminentes ministros da mais alta corte pode estar maculando a imagem da deusa da justiça, representada aqui mesmo na Praça dos Três Poderes, na escultura de Sesquiate, uma deusa cega, de olhos vendados, pois que não deve julgar quem quer que seja pelo nome ou por sua ideologia, mas julgar os fatos à luz das leis, independente de quem está sendo julgado. A deusa grega deve estar com vergonha de ali estar. Senhoras e senhores, todos sabemos que os cidadãos brasileiros que participaram das manifestações de 8 de janeiro de 2023 foram presos antes das sentenças, julgados como manadas, e estão sendo suprimidas todas as instâncias de julgamento, o que significa também em suprimir o amplo direito de defesa. Nessa linha, o ex-presidente Michel Temer, com uma longa experiência política e competência jurídica, veio a público defender uma anistia modulada, que significaria anistiar os manifestantes e permitir que sejam julgados na primeira instância, como reza o direito para todos os brasileiros, apenas e somente aqueles com provas inequívocas de que tenham destruído bens públicos. Esses devem ser julgados por depredação ao patrimônio público. Isso vale para todos, inclusive aqueles que depredaram instituições e com suas tintas colocam suas frases em pontes, prédios públicos, viadutos há anos. Isso existe diariamente e por apoiadores, inclusive, do atual governo. Nunca foram julgados, mas o batom da cabeleireira a colocou presa e sem a presença de seus filhos menores. É isso? É essa a justiça? Na mesma linha também se pronunciou o ministro da Defesa do governo Lula, Múcio Monteiro, cuja experiência sabe bem o que seria de fato um golpe. Ele sabe que isso não houve e defendeu a anistia para os manifestantes, bem como mostrou que militares das Forças Armadas jamais agiram na linha de um golpe militar. Não houve golpe, disse o ministro Múcio, mas isso sempre soubemos. Ora, vamos ser claros, os populares que manifestaram sua indignação com o resultado eleitoral estavam desarmados. E ainda que entre eles houvesse algum dos baderneiros, seria absolutamente impróprio imaginar que estariam dando um golpe, sem canhões, sem metralhadoras, desarmados e sem apoio das Forças Armadas. Por isso, existem duas alternativas. A primeira é o presidente da República propor a anistia, a exemplo do que fez o presidente Juscelino Kubitschek, nos episódios de Jacareacanga e Aragarças, pacificando o país. Ou este Congresso Nacional usar as suas prerrogativas e aprovar essa anistia. A harmonia entre os poderes pressupõe que, quando se verifica o excesso de um poder, os outros reequilibrem a paridade necessária à preservação do sistema democrático. Essa é uma responsabilidade que nos cabe, inalienável ao poder que recebemos das urnas. Cabe a nós
senhores senadores e senadoras. Mas vamos analisar os dois lados, os aspectos e as vontades. Senhoras e senhores, desnecessário dizer ainda que, na mesma forma que militantes da esquerda julgam que o então juiz Sérgio Moro teria interferido nas eleições de 2018 ao condenar e prender Lula, os militantes de direitas consideram que o Poder Judiciário está agora interferindo nas próximas eleições ao tornar inelegível o ex-presidente Bolsonaro. Prestem atenção. No caso de Lula, sem fazer juízo de valor, havia uma denúncia de corrupção sistêmica, havia provas com delações e hoje há processos e julgamentos em vários países, não só aqui, como em nossos vizinhos da América do Sul, mas também nos Estados Unidos. Aqui são inocentes, lá não são. Aqui temos amigo do meu pai, lá são julgados pelo crime que cometeram. Já no caso do presidente Bolsonaro, a acusação seria ele ter se reunido com embaixadores para falar de suas preocupações com o sistema eleitoral. Mas o detentor de mandato não pode tornar públicos seus eventuais questionamentos? Isso é crime? Claro que não é, e todos sabem disso. Corrupção não é democracia, e toda e qualquer interferência no processo eleitoral não deve ser tolerada, seja por quem for, em nenhum caso. Isso contribui para a democracia pelo qual tanto lutamos. Senhoras e senhores, não podemos nos omitir. Quando o presidente da mais alta corte, numa discussão de rua, diz a um manifestante, perdeu o mané, ele está sendo impróprio e deixando claro que tem lado, o que não se coaduna com a função pública que exerce. Essa situação análoga exige que todos nós, uma discussão clara e uma tomada de posição definitiva. Uma coisa é fazer justiça. Todos nós desejamos que a justiça exista, seja imparcial e que todas as pessoas respondam na justiça pelos seus atos em desacordo com as leis. Outra coisa é justiçamento, próprio dos regimes autoritários ou de poderes despóticos. Os mais renomados juristas do país têm afirmado que o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal e por um juízo autonomeado não tem respaldo legal. Significa uma clara supressão de instâncias. Cidadão sem foro privilegiado deve ser julgado na primeira instância, com direito aos recursos previstos em lei. As instâncias superiores, e não diretamente no Supremo, quando não há possibilidade de recurso. Portanto, julgados por um juiz autonomeado e manifestadamente parcial, é uma afronta ao devido processo legal. E pior, referendado pelos seus pares. Esses cidadãos presos previamente e condenados pela mídia não têm nenhum direito de defesa. Os advogados não têm acesso aos autos e não podem fazer sustentação oral. O que diria o grande Sobral Pinto numa hora dessas? Justiça sim, justiçamento não. Por fim, basta andar nas ruas e conversar com as pessoas comuns. Há evidência de algo muito errado. As pessoas podem hoje não saber, como antes, os 11 titulares da seleção brasileira de futebol, mas todos sabem quem são os 11 ministros supremos, antes respeitados e que só falavam nos autos. Hoje, os juízes que ali estão não recebem mais a confiança do povo. Temos que saber ouvir a voz rouca das ruas e corrigir os excessos, voltar à harmonia e independência dos poderes previstos na Constituição, antes que a sociedade demonstre de outras formas
o seu manifesto descontentamento. Senhoras e senhores, esse parlamento, eleito pelo povo, deve encontrar na anistia já sugerida por nossos juristas e patriotas, bem como por milhares de cidadãos brasileiros, a forma adequada de voltar o país para a normalidade. Muito obrigado, senhor presidente. Nobre senador Exalcir Lucas, Vossa Excelência também trata de um tema aqui que, obviamente, é recorrente em vários segmentos da sociedade e que, claro, que tem o seu alcance, né, em todos os veículos de comunicação. Tenho certeza que o pronunciamento de Vossa Excelência, pelas ideias que Vossa Excelência prega e pelos motivos pelos quais busca, eventualmente seguirá nesse curso, né, até que haja uma consolidação, pela espera, pela crença, enfim, pela crença que poderá realmente acontecer. Portanto, parabéns, Vossa Excelência. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.